Dry Martini, Negroni, Tom Collins, Gin Tônica. Pode preparar o seu favorito aí, porque hoje a gente vai falar de gin. Olá, tudo bom? Bem-vindo de volta. Esse aqui é o Barra Codex com mais informações sobre bebida e coquetelaria. Portanto, se você gosta de saber o que está bebendo, gosta de um bom bar e bons coquetéis, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e assiste esse vídeo até o final para ficar por dentro do assunto. Eu sou o Gui Ferrari, bartender e consultor de bares, e hoje a nossa atenção é voltada para o destilado que mais atrai novos consumidores para a coquetelaria, o queridinho gin. E para entender melhor essa história, a gente parte da bebida que deu origem ao destilado que a gente conhece hoje, o holandês Genever. Genever, Jenever, Genebra é um destilado a partir de grãos, geralmente de trigo ou de centeio, mas que também pode ser feito de milho ou de cevada. O álcool resultante é infusionado com zimbro e aí é redestilado até atingir um perfil aromático ou uma graduação alcoólica de acordo com o padrão do fabricante. Genever, assim como o nosso gin, precisa ter a predominância do zimbro. Aliás, Genever deriva de Geneverbes, do holandês, que nada mais quer dizer que zimbro no dialeto de lá. Cada fabricante tem seu estilo de fazer Genever, e existem maneiras mais clássicas e outras mais modernas de se produzir a bebida. Mas acredita-se que a raiz da berita está no fato do zimbro ser usado como remédio desde os rituais religiosos de povos celtas, passando pela peste negra como um antiparasita, até eras um pouco mais modernas como diurético ou até remédio para o fígado. O zimbro, assim como outras plantas ao longo da história, começou a ser adicionado ao álcool a fim de se produzir um elixir farmacêutico. E assim como várias outras bebidas, passou a ser consumido por puro gosto ou recreação. Vale a pena lembrar que durante muito tempo era mais seguro beber cervejas, vinhos ou destilados do que a água de rios ou poços. Na produção clássica de Genever, após a destilação do mosto, a gente tem o que nós chamamos de malt wine, ou um vinho de malte, que é uma espécie de whisky não envelhecido, só para a gente entender um pouquinho melhor. Esse vinho é redestilado com zimbro até atingir uma certa especificação. No estilo mais moderno também há a presença desse vinho de malte, mas ele vai ser misturado com álcool neutro que foi infusionado com zimbro, fazendo uma espécie de blend. É uma maneira que as fabricantes acharam para esticar esse vinho, fazer ele durar mais, render mais, só que sem perder os sabores principais da bebida. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o gin que você bebe? Quase tudo. O Genever era, e ainda é, um dos principais destilados da Holanda. Existiu uma aliança entre a Holanda e a Inglaterra, dois países protestantes no século XVII, contra reinados católicos como o da França e a Espanha. Esse é o período que ficou conhecido como Guerra dos 30 Anos, lá nos anos 1600 e pouquinho. Para não deixar isso aqui virar um vídeo maçante, cheio de data, história, nome, um monte de coisa, a gente vai dar uma resumida. A França e a Espanha queriam tomar um território que era da Holanda, e aí a Inglaterra foi ajudar. A Holanda tinha um príncipe chamado William de Orange, ou Guilherme de Orange, e claro, muito bem relacionado e protestante. Devido a várias alianças, vínculos familiares e claro, um certo medo de uma retomada católica na Inglaterra, William foi proclamado rei da Inglaterra em 1688. Ele assumiu como William III, depondo o então rei James II, que estava fugido na França. Durante esses conflitos, os soldados ingleses em terras holandesas viram que os soldados de lá tomavam um trago antes da batalha que dava uma certa coragem. A bebida era o Genever e foi apelidada pelos ingleses como a Dutch Courage, ou a coragem holandesa. O Genever se popularizou entre os militares, viajou para terras inglesas e foi através do reinado de William de Orange que a bebida começou a ser produzida e consumida em massa nas terras britânicas. Além de querer agradar, era importante para William de Orange reforçar os costumes protestantes na Inglaterra. A ideia então foi tornar o Genever uma bebida nacional. O plano foi bom, porque além de boicotar o brandy, conhaque e vinhos fabricados na França, o então inimigo católico, a produção de um destilado nacional também fortalecia os produtores de grãos da Inglaterra. Houve naquele tempo uma baixa na produção de cevada, porque o grão não era lá muito bom, e então cerveja estava difícil de fazer e acabou ficando meio sumida das lojas. E o tal de whisky, que podia ser produzido com uma cevada não tão boa para alimento, era produzido pelos escoceses, um país católico que era aliado da França. Bom, então um destilado escocês não era nem um pouco querido, o que deixou o cidadão inglês meio que sem nada para beber.
E foi aí que o Genever invadiu as terras inglesas. Com uma legislação que permitia qualquer um destilar, os fazendeiros ingleses podiam vender sua sobressafra não tão boa para a produção de alimento para pequenos produtores de bebida. Tudo isso gerou um efeito de aceleração na economia inglesa, barateando o preço do alimento, permitindo que sobrasse algum dinheiro para o cara mais humilde poder comprar mais comida, uma roupa nova, ter acesso à água limpa, educação, uma assistência médica, tudo que alguém do século XVII precisava para sobreviver. Mas todo mundo comprou bebida mesmo. Para entender um pouco melhor, logo quando William assumiu, todo o álcool que era destilado na Inglaterra vinha principalmente da Guilda dos Destiladores de Londres, que era meio que uma estatal que tomava conta para que o álcool produzido no país fosse de qualidade. Esse álcool então era vendido a um pequeno produtor que decidia se ia fazer com ele bebida ou qualquer outra coisa. Isso tornava a bebida destilada na Inglaterra bem cara, então só o pessoal realmente mais de alta renda tinha acesso a uma boa bebida destilada. Quando foi determinado que qualquer pessoa podia destilar álcool para a produção de Genever, esse monopólio foi quebrado, e aí a galera mais humilde começou a ter acesso ao luxo do Genever. Apesar disso parecer muito bom de imediato, também teve lá seus efeitos colaterais, porque trouxe para o mercado muitos produtos de péssima qualidade e tóxicos. O produto na Inglaterra passou a se chamar Gin, como diminutivo de Genever, e esse libera geral foi o pontapé inicial para uma das maiores, se não a maior epidemia de alcoolismo já vista, a Gin Crazy. Já no comecinho do século XVIII, a produção de Genever ou gin inglês continuava a todo vapor. A venda de álcool destilado era uma boa fonte de imposto para o governo continuar financiando suas guerras. Então foram sendo feitas concessões, removendo-se proteções para estimular esse mercado cada vez mais. Qualquer pessoa podia comprar álcool mal destilado, infusionar com zimbro, jogar qualquer porcaria ali no meio para disfarçar o gosto ruim e chamar de gin. A população inglesa, na sua maior parte em Londres, estava viciada em gin. O estilo de vida de uma pessoa pobre ou operária nesse tempo era mais do que difícil, era realmente um estilo de vida miserável. Se você conhece alguma coisa sobre a Revolução Industrial ou o período que antecedeu essa época, você sabe do que eu estou falando. Um dos escapes do cidadão do dia a dia era recorrer ao gin como forma barata de se embriagar. O crescimento de Londres levou milhares de pessoas, homens e mulheres, a buscarem uma vida nova na metrópole. E para fugir da realidade, homens recorriam à prostituição e ao gin, e as mulheres somente ao gin. Esse tipo de coisa fez com que milhares de mulheres que iam a Londres atrás de uma vida melhor acabassem pobres, quebradas, sem dinheiros na rua, recorrendo à prostituição e, claro, viciadas na bebida. O alcoolismo ou a simples beberagem era algo recorrente, mas visto como comum entre os homens. E apesar de mal visto, acabava passando batido. Mas entre as mulheres da Inglaterra era algo considerado inédito. Claro que isso foi super mal visto por grande parte da sociedade, e aí algumas esferas políticas já começaram a fazer um lobismo ou uma espécie de movimento anti-gin. Esse era um tempo em que as pessoas bebiam muito gin na Inglaterra, algo em torno de meio litro por semana por pessoa, incluindo crianças. Pode não parecer muito para quem é baladeiro pensar em uma garrafa por semana, mas primeiro, uma garrafa por semana é coisa pra caramba, e segundo, será uma média, então existiam casos mais graves de como meio litro por dia. Existe uma ilustração de William Hogarth chamada Beer Street and Gin Lane, que serviu de propaganda política para um dos chamados Gin Acts. Os Gin Acts, ou Leis do Gin, foram decretos do governo a fim de desestimular ou até proibir o consumo de gin na sociedade inglesa. Na obra de William Hogarth, a gente vê a Gin Lane pintada como se o gin fosse o responsável por trazer todas as desgraças sociais, deixar as pessoas loucas e miseráveis jogadas na rua. Era possível ver uma mãe deixando seu filho cair pelos braços, um homem dividindo um osso com um cachorro, e as coisas mais horripilantes acontecendo em plena luz do dia. Do outro lado, na Beer Street, a gente vê que o consumo de cerveja deixa as pessoas, sim, altas, porém alegres, felizes, sociáveis, fazendo parte de uma sociedade próspera e até romântica. Bem pitoresco. Era uma forma de se passar uma mensagem naquela época. O primeiro dos Gin Acts foi em 1729,
quando foi reconhecido de que o gin havia virado uma epidemia no país. Ao total foram 8 decretos que regulavam o consumo e a produção de gin, mas essa epidemia só iria acabar com uma feliz coincidência. O grande lance com os Gin Acts, e até com a ilustração de William Hogarth, é que a gente começa a perceber que a coroa e a alta sociedade inglesa começa a atribuir diversos problemas sociais ao consumo do gin, como se a bebida fosse a parte principal do problema, ou a causa principal do problema, quando na verdade é o problema social grave que leva as pessoas a consumirem em excesso bebida, remédio e outras drogas. Claro que era muito mais fácil para a monarquia apontar o dedo e falar: a culpa não é minha. Quase todos os decretos tiveram pouco efeito no problema de consumo excessivo e no vício de gin, e isso acabou levando os produtores, antes pagantes de imposto, à total ilegalidade, associação criminosa e até tráfico. Os decretos causaram revoltas, motins, rebeliões e instaurou meio que um clima anti-monarquia ou anti-rei na Inglaterra. Em determinado momento, as ruas eram tomadas por um brado que dizia: sem gin, sem rei. O último Gin Act de 1751, que regulava melhor as taxas para a produção de gin, depois de vários outros que chegaram a proibir a bebida na Inglaterra, veio junto com uma safra de grãos muito pobre no país. O preço de alimentos subiu muito, os salários diminuíram e já não havia mais tanto gin sendo produzido, e também nem tanta grana assim para comprar. A produção de bebida destilada a partir de grãos da Inglaterra chegou a ser proibida durante um período, e a produção de cerveja e vinho tomou o lugar da produção de gin. Sim, as pessoas continuaram bebendo muito, mas com um teor alcoólico mais baixo, os efeitos do álcool na sociedade também começaram a serem diluídos. A moda do Genever ou do gin trazida por William de Orange da Holanda para a Inglaterra chegava ao seu fim por um capricho da natureza, mas isso iria permitir ao gin renascer como um símbolo nacional e altamente tecnológico. O gin passou por muitas transformações desde a sua origem. Desde antes da Gin Craze, os produtores costumavam adoçar o produto para disfarçar algumas imperfeições no álcool. Mesmo aqueles produtores com bastante qualidade costumavam adoçar a bebida para ela ficar mais parecida com o Genever holandês. Algumas receitas perduravam e outras serviam de removedor de tinta, mas uma que perdurou foi o Old Tom Gin, e a origem dele ainda é um mistério. O Old Tom Gin talvez seja o que mais aproxima o gin moderno ao original holandês. Em alguns livros de receitas antigas, com clássicos como Martinez e Tom Collins, é possível a gente ver a descrição desse tipo de produto. Segundo alguns guias, ele tem um sabor adocicado e também é fortemente botânico. Quase todos os clássicos do final do século XIX e comecinho do século XX usavam Old Tom Gin nas suas receitas. Algumas versões da história dizem que o nome Old Tom vem da época em que um decreto proibia a venda de gin em lojas, mas que era preciso saber a identidade do vendedor para a lei poder ser aplicada. E um espertinho chamado Dudley Bradstreet se aproveitou dessa brecha. Ele se instalou numa casa com suprimentos para vender gin, fechou tudo e pregou na janela uma placa com desenho de um gato. Nessa placa havia um cano saindo pela pata do gato, por onde o gin podia ser servido para o cliente. Quem passava ali na rua dizia algo do tipo: "Bichano, você tem um pouquinho de gin?" A pessoa do outro lado da janela miava, empurrava uma gavetinha, o cliente depositava as moedas e aí o gin saía pelo caninho na pata do gato. Na placa dizia Old Tom, que é uma espécie de gíria para gato de rua ou bichano na Inglaterra. A coisa se popularizou, várias pessoas copiaram a ideia do Dudley e aí o nome do gin pegou como Old Tom Gin. Outra história diz que um gato, um Old Tom, caiu dentro de um barril de gin de uma destilaria. E então eles resolveram adotar o nome Old Tom como nome da empresa. Falaram também que o gato deu um sabor distinto à bebida. Mas, segundo uma pesquisa da Difford's Guide, o mérito do nome mesmo deve-se ao Tom Chamberlain, que foi um pioneiro na fabricação de gin composto. Essa história tem dois tons, Tom Chamberlain e o Tom Norris. O Tom Chamberlain era um mestre destilador e o Norris era aprendiz do Chamberlain. O Tom Norris saiu da destilaria para abrir o seu próprio bar. E nesse bar ele comprava o gin da destilaria que ele trabalhou com o Tom Chamberlain. Como forma de homenagear o antigo professor,
o Tom Norris colocou o nome do gin que vendia no seu bar como Old Tom Gin, numa tradução livre, gin do velho Tom Chamberlain. Como sempre, tudo o que gira em torno de bebida alcoólica fica confuso com o tempo, porque quem costuma beber costuma esquecer das coisas também. Portanto, se você estiver fazendo alguma coisa bem legal agora, lembre de anotar. Depois que a epidemia deixou de ser um problema e os grãos voltaram a ser destilados, lógico, agora com novas leis e legislações, a qualidade da bebida nacional inglesa subiu muito e com ela o preço de se fazer gin. Com um custo de produção mais alto, passaram então a fazer um produto voltado para quem tem mais dinheiro. E o gin passou a ganhar um certo respeito nas terras inglesas. Os produtores de bebida da época estavam sempre atrás de uma forma de aumentar a eficiência e, lógico, baixar os custos de se fazer gin. Até aquele momento, o álcool utilizado na produção de gin era retificado em destiladores pot still, ou alambique, como a gente conhece aqui. Esse tipo de destilação é mais lenta, dá mais trabalho e o destilador precisa parar para ser reabastecido durante a operação. Além disso, retificar álcool em pot still dependia muito do mestre destilador fazer cortes para obter um álcool mais puro possível. Havia no século XIX muita pesquisa e investimento para arrumar uma forma de destilar a bebida sem que precisasse parar todo o trabalho, reabastecer o destilador, reaquecer e retomar o processo inteiro. Em 1826, Robert Stein inventou um destilador com duas colunas interligadas. Isso dava muito mais velocidade na produção e permitia aos produtores de gin trabalhar com álcool muito melhor. Esse modelo foi aperfeiçoado por Aenas Coffey, que patenteou o modelo e deu o nome de Coffey Still. O Coffey Still, ou destilador de coluna, destilador contínuo, é utilizado até hoje nas maiores indústrias. Nele é possível entrar com mosto de um lado e sair com álcool puríssimo do outro. Não precisa falar que na época todas as destilarias começaram a assumir esse modelo na sua produção. Isso permitiu aos produtores de gin trabalhar com álcool neutro muito mais puro e quase sem imperfeições. Então a qualidade da bebida ali dos anos 1830 já eram muito parecidas com o produto que a gente encontra nas lojas hoje. E só para entender melhor como a produção de gin é feita, quem produz gin não fabrica o próprio álcool. O produtor de álcool neutro, ele usa quase que exclusivamente esse destilador de coluna seguindo o modelo do Aenas Coffey. Esse álcool neutro é comprado pela fabricante de gin para ser redestilado com o zimbro e os outros botânicos. Os fabricantes de gin, sim, ainda usam o pot still, porque o alambique permite uma redestilação que leva mais caráter para a bebida. Então, passando a limpo, os grãos são fermentados e destilados até virarem álcool neutro por uma produtora de álcool. Esse álcool é vendido para uma fabricante de gin. A fabricante de gin infusiona esse álcool, redestila em alambique, adiciona água para diluir e engarrafa. E esse é o gin que você vai encontrar no seu bar favorito. Com o uso do destilador contínuo, as produtoras de gin passaram a não adoçar tanto a bebida, porque o álcool que vinha da produtora já não tinha tantas imperfeições ou congêneres. Conforme os hábitos foram mudando, os mercados e as indústrias foram se adaptando até a gente chegar num gin completamente seco, herbáceo e bem mais delicado, sem necessidade nenhuma de adoçar. Esse estilo de gin foi batizado de London Dry Gin e foi ele que substituiu 100% o Old Tom. O Dry Gin ganhou o mercado mundial com um relaxamento nas leis de exportações na Inglaterra, e quando houve a filoxera que destruiu as vinhas na Europa, tanto o gin quanto o whisky ganharam um mercado ainda maior, já que uvas para fazer brandy, conhaque e vinho estavam bem difíceis. Segundo as regras da União Europeia, existem 3 bebidas que podem ser chamadas de gin. As categorias são gin, Distilled Gin, ou gin destilado, e o London Dry Gin. Eu vou deixar link aqui na descrição para você poder dar uma olhada lá, porque a coisa é bem técnica e daria mais uma meia hora de vídeo. E como sempre, também vou deixar a fonte dos vídeos, artigos, magazines que eu usei para montar esse vídeo aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar, gostaria de agradecer o pessoal que se inscreveu no canal, deu like, que vem comentando nos vídeos. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, se puder compartilhe com um amigo bartender ou quem é entusiasta de um bom bar ou um bom coquetel. Obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado e na próxima a saideira é por conta da casa.